Olá, pequenininhos, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia tá aqui pra gente continuar a nossa lição, né? Hoje a gente tá fazendo a lição 11, onde o tema nosso é Eu Posso Falar com Deus. É a historinha do nosso amigo Davi. O nosso texto bíblico tá lá em 1 Samuel 17, do versículo 12 ao 58. E o nosso versículo para memorizar é orem sempre, tá? Em 1 Tessalonicenses 5,17. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do nosso amigo Davi. Davi, ele era um menino muito obediente. E um dia o papai do Davi chamou ele. Davi, venha cá. Ele era muito obediente e obedeceu o papai na hora. Ele foi lá até o papai e o papai de Davi pediu para que ele levasse lanche aos seus irmãos. E os irmãos do Davi nessa época, eles estavam em uma guerra, eles eram soldados. E o Davi foi até eles levar um lanche. Quando chegou lá no acampamento, sabe o que o Davi percebeu? Que todos naquele acampamento estavam com medo. Você já ficou com medo? A tia tem medo, sabia, de algumas coisas. E aí, de repente, o Davi percebeu que eles estavam com medo. Mas aí ele pensou, soldado não é corajoso? O que aconteceu e o que apareceu que eles estavam com medo? Davi não teve medo. E sabe o que ele descobriu? Que naquele dia havia um gigante querendo atacar os soldados. Por isso eles estavam com medo. E esse gigante, que se chamava Golias, queria matar os soldados. E aí o Davi disse, mas eu não tenho medo desse gigante, eu mato esse gigante. Vou falar com Deus, sei que ele me ouve, porque me ama e vai me ajudar. Davi então foi orar, pedir direção ao papai do céu, porque ele confiava em Deus. Esse gigante, Davi falou, esse gigante fala mal do nosso Deus, e isso não pode acontecer. O gigante se chamava Golias, riu de Davi. Ele tirou o sarro de Davi, porque o Davi era um menino pequeno. Davi então, sabe o que Davi fez? Pegou 5 pedrinhas na beira de um rio, preparou e atirou bem alto na testa do gigante. E pum! O gigante caiu no chão e morreu. Viva Deus, que escutou o pedido de Davi e o ajudou. Deus também nos ajuda nos nossos momentos de perigo. Então, hoje o que nós aprendemos na nossa historinha? Que apesar de Davi ser pequenino, um menino, ele confiava em Deus, orava e pedia direção a Deus. Por isso ele conseguiu derrubar e matar o gigante, porque Deus o ajudou. Amém? Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão
assim se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim.